O Wi-Fi 7 finalmente está entre nós. Na realidade está entre nós há algum tempo, né? Mas eu sei que provavelmente na sua casa você ainda deve usar o Wi-Fi 5, né? Conta aqui pra mim, você usa o Wi-Fi 5 que eu sei. Mas bem, vamos pro vídeo para te explicar um pouquinho mais sobre essa nova tecnologia que não é tão nova assim. Bora lá! Bom, como eu disse já no começo do vídeo, né, meio que a maioria da galera ainda usa o Wi-Fi 5 e meio que o pessoal trouxe o Wi-Fi 7 como se fosse a maior revolução e meio que não é, porque quando a gente fala de Wi-Fi, basicamente você precisa ter o roteador que suporte a nova versão do Wi-Fi, mas não só o roteador, né, você precisa também fazer com que os seus dispositivos também tenham suporte a isso, para você fazer, né, tudo ali dar certo. Mas bem, a questão é uma só, quando a gente fala, né, principalmente de Wi-Fi, essas coisas, fica muito aquela coisa, meu, mas será que realmente melhorou? Será que realmente teve alguma diferença? Principalmente quando a gente teve ali a mudança do Wi-Fi 5 para o Wi-Fi 6, que basicamente foram mudanças ali de segurança, né, e tudo mais, então fica aquela coisa, nossa, Wi-Fi 7, que bom, não vou usar. Mas a gente tem uma diferença agora no Wi-Fi 7, que a galera aí que usa, né, que gosta, por exemplo, de dispositivo de casa inteligente, que tem muitos aparelhos conectados com a internet, que tem que ficar se preocupando e tudo mais, pode ser que para esse pessoal realmente faça uma diferença aí considerável. Bom, primeiro vamos falar então aqui no caso das características, né, quando a gente fala aqui de Wi-Fi 7, que no caso é a velocidade, né, quando tem uma nova versão de Wi-Fi, naturalmente a gente tem uma velocidade maior também. Enquanto o Wi-Fi 6 operava ali, né, no máximo a 9,6 gigabit por segundo, a gente agora com o Wi-Fi 7 vai possibilitar ter a velocidade de 46 gigabits por segundo, gente, é bastante coisa. Não que isso signifique muita coisa, até porque para a internet ter essa velocidade, o seu provedor de internet precisa de fornecer isso, né? Legal que o seu roteador vai conseguir entregar tudo isso de velocidade, mas se você vai ter toda essa velocidade, isso vai depender, né, da internet que você contratar. Mas sim, quando a gente fala de uma nova versão de Wi-Fi, a gente naturalmente também fala de mais velocidade. Outra diferença que a gente encontra aqui em relação ao Wi-Fi 6 para o 7 é a frequência 6 GHz. Não que ela não existisse antes, eu sei que a galera vai falar assim, ah, mas no 6E tinha, Amanda. Sim, eu sei. Só que agora tem uma magia que faz toda a diferença quando a gente fala de Wi-Fi 7, que é o quê? Que é o Multi-Connect. Quer dizer, né, multilink, multiconnect, chame do jeito que você quiser, chame de várias conexões ao mesmo tempo, de nossa senhora, agora eu posso usar todos os dispositivos ao mesmo tempo, porque o que que acontece aqui? Antigamente, principalmente ali até o Wi-Fi 6, mesmo na versão 6E, quando você tinha as frequências de 2,4, 5 e 6 GHz, quando você conectava um dispositivo nessas frequências, o que que acabava acontecendo? Você com certeza já deve ter tido aquele problema que você conecta na internet, aí você esquece, né? Você tá lá no seu Wi-Fi, feliz e contente, e começa a andar pela casa. Aí do nada você percebe, tipo, poxa, mas meu celular não tá mais funcionando, não tá mais recebendo mensagem, sei lá, o Wi-Fi caiu e você vai lá e descobre que o que que aconteceu, que na realidade aquela internet que você tinha conectado ali na frequência de 5 GHz, o que que rolou? Ele acabou ficando fraco o sinal, né? Porque tem aquela questão, quando a gente fala de 2,4 GHz, a gente fala de uma velocidade menor, mas de um sinal mais amplo, né? Que ele consegue ter uma cobertura maior, ele consegue chegar mais longe. Mas quando a gente vai aumentando as frequências, ou seja, 5, 6 GHz, aí a gente passa até aquela questão de uma velocidade muito rápida, mas um espaço ali mais reduzido para você usar. E esse era um problema bem chato que acontecia até o Wi-Fi 6, né? Porque meio que, vamos concordar comigo, né? Tem coisa mais assim desagradável. Eu acho que um dos maiores desafios, inclusive, que eu digo aqui para as operadoras, né? E eu digo isso não só em relação ao Wi-Fi 7, mas eu digo isso para quem fornece realmente internet de forma geral. Mas eu digo que um dos maiores desafios hoje para as telecoms, né? Vamos colocar dessa forma, é oferecer uma internet na sua casa que ela consiga, né? O sinal consiga chegar na sua plenitude em todos os cômodos da sua casa, porque não tem coisa mais desagradável do que você estar usando a internet, né? E do nada você perceber que tem aquela área escura na sua casa, aquela área que o sinal não chega, aquela área que você não consegue fazer nada. Recentemente a gente teve esse problema lá em casa, a gente precisou ter que colocar mais roteador, mais coisa, porque aí vai a operadora, te entrega um roteador fuleiro, que você mal consegue usar o sinal ali da internet, por exemplo, no seu quarto, você tem que ficar lutando, e olha que você instalou ali no meio da casa, tudo bonitinho, para, né, distribuir o sinal de Wi-Fi. Então realmente a gente tem alguns pontos aqui que eu acho um pouquinho mais pertinentes quando a gente fala dessa questão, mas o ponto é, será que o Wi-Fi 7 nesse caso faria diferença?
Então deixei aí, joguei no ar esse questionamento, não sei, dá a sua opinião aqui nos comentários, porque realmente eu acho que tem um desafio aí a ser superado pela frente. Mas o fato é, o multilink, né, o multiconnect nesse caso vai possibilitar, vai fazer com que os seus aparelhos consigam transitar entre as frequências de internet sem perder a conexão. E eu diria que esse é o principal ponto de diferença, é o principal ponto que a gente olha e fala, caramba, em relação à versão passada, a gente realmente tem algo aqui que de fato trouxe uma inovação em relação à conexão sem fio. Porque imagina, você poder estar em qualquer canto da sua casa, fazer qualquer coisa, usar ali qualquer dispositivo e ter as frequências ali alternando entre si sem você nem perceber. É realmente uma coisa que vai fazer muita diferença, que nem eu falei, principalmente naquelas pessoas que têm muitos dispositivos que usam a internet, né, que são conectados à internet. Lembrando que naturalmente para a gente aproveitar todo esse desempenho que o Wi-Fi 7 tem para oferecer, o seu dispositivo também precisa suportar isso, porque senão se os dois não conversarem também nada adianta. Meio que é aquilo, sabe? Você vai ter um roteador muito caro, muito bacana, que você não está aproveitando nada, então acho que perde o ponto. Tem outras questões aqui que também melhoraram com o Wi-Fi 7, como largura de banda, modulação e uma série de outras coisas, mas o ponto é, novamente, nós estamos falando de um país que é o Brasil, né? Brasília, esse país gigante, esta terra enorme, com muitas pessoas e principalmente com pessoas que até hoje sequer têm acesso à internet. E é aquela coisa, ai Amanda, mas tem Starlink, não sei o quê. Ok, tudo bem, mas né, Starlink é caro, custa dinheiro, né? E custa um dinheiro bom para você ter esse tipo de serviço. Então eu acho que o ponto aqui no caso desse vídeo é, legal que existe o Wi-Fi 7, bacana, né, que a gente tem principalmente agora essa questão aí, né, que veio do multilink, que ajuda bastante, né, nessa questão das frequências, dele poder escolher as frequências conforme, né, a necessidade e tudo mais, mas que nem eu falei, provavelmente você na sua casa ainda usa o Wi-Fi 5. Eu mesmo uso o Wi-Fi 6 porque, tipo, naturalmente os meus dispositivos têm suporte a isso, mas eu sou 0% ligada nesse tipo de coisa, meio que aquela coisa, conectou na internet, bacana, legal, pra mim é o que basta. E aproveitando que a gente está falando de Wi-Fi, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, multilink, modulação, largura de banda e toda essa coisa toda, você sabia que nós estamos com um projeto super bacana lá no site do Canaltech chamado Setup? Inclusive, essa ideia que eu tive dessa pauta para trazer aqui para vocês foi justamente vindo de lá, né, das 5 principais diferenças entre o Wi-Fi 7 e o Wi-Fi 6, que foi mais ou menos nessa comparação que a gente fez aqui, falando das 3 faixas simultâneas de frequência, falando dessa parte também que agora tem os canais, né, a largura de banda, no caso até 320 MHz, toda essa parte, operação multilink, que eu chamei de multiconnect, mas você entendeu também, que é o fato, né, dele conseguir transitar entre essas 3 frequências sem ficar aí tendo esse tipo de problema. Então, por favor, acesse o nosso site, que é o canaltech.com.br, para você também conferir, né, no caso aqui, a nossa sessão aqui do Setup, que é uma sessão dedicada especialmente à tecnologia no sentido de hardware, sabe? Se você é a pessoa que curte hardware, curte PC, curte essas coisas, você vai curtir com certeza o Setup. Então é isso, meu povo, minha pova. Basicamente, né, quando a gente fala de Wi-Fi 7 é aquilo, né? Se você é o tipo de pessoa que quer ter mais estabilidade, mais rapidez, no caso, né, para você trocar ali os arquivos, né, ao invés de minutos ali, ser algo feito em segundos, bacana, realmente o Wi-Fi 7 é uma coisa bem interessante. Mas num país que a gente ainda tá no Wi-Fi 6, que nem eu falei pra você, num país que a gente tá com pessoas aí que usam internet via rádio, para um país que a gente tem pessoas que sequer têm acesso à internet, eu acho que a gente tem alguns outros problemas na infraestrutura aqui do nosso país para resolver, e a partir daí, resolvida essa parte, quem sabe a gente possa pensar no Wi-Fi 7 como uma solução aí de fato para as nossas casas. Até lá eu ainda acho que a gente tem muito chão para correr, sabe? No mais, nós chegamos ao fim aqui do nosso vídeo. Eu sou a Amanda Abreu, esse é o Canaltech. Se inscreve se você não for inscrito, né? Deixa aqui nos comentários, porque eu trouxe uma reflexão, né? Ficou um negócio aqui muito de doido, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.